Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo estejam conosco quando nós queremos meditar nas palavras de Neemias, capítulo 8, dos versículos de 1 a 10, mais precisamente, no versículo 9. No finalzinho do versículo, onde diz: porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Que Deus nos abençoe em meditar nas suas palavras. Amém. Amados irmãos, eu servi a Marinha. E nessa época, lá dos anos 90, lá no quartel de Recife, eu conheci um sargento com o qual eu conversava bastante, que me contou que na sua infância tinha passado muita fome. Ele nasceu no Nordeste, onde a gente sabe que a fome castiga mais, sempre castigou mais. E ali viveu com seus muitos irmãos, até que um dia alguém lhe deu a oportunidade de ingressar na Marinha. Nesse lugar ele teria direito a roupas, calçados, uma cama e 3 refeições por dia. Quem não tinha nenhuma em vários dias, agora teria a oportunidade de ter 3 refeições por dia. Motivo de alegria. Mas ele me disse que sua primeira reação diante da bandeja repleta de comida, por muitas vezes, foi chorar. Chorava, dizia ele, lembrando dos seus irmãos que não tinham aquela comida, e também da época, lembrando da época em que ele próprio não tinha o que comer. Uma introdução boa para o nosso texto, porque as palavras do texto de Neemias, lidas há pouco, retratam mais ou menos a mesma coisa. O povo de Israel tinha estado no exílio da Babilônia por 70 anos. 70 anos longe da sua pátria, onde viveram como escravos. Lá não tinham o que era central para a vida do povo de Israel: o templo, a igreja, que tinha sido destruído pelos próprios babilônicos. Lá também os israelitas não tinham permissão de se reunirem em culto, formalmente, nem adorar o seu Deus. 70 anos de fome e de sede. Não de comida ou bebida, como no caso do sargento que citei, mas fome e sede da palavra de Deus. Por isso, ao ouvirem a palavra de Deus, aqui chamada de lei, a Torá, como eles chamam até hoje, os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros escritos por Moisés, ouvindo esses livros, eles choraram. O texto não diz, essa perícope não diz por que choraram ao ouvir a palavra de Deus. Talvez ficassem imaginando o tempo em que não puderam ouvi-la. Talvez pensassem naqueles que não haviam retornado, porque muitos ficaram na Babilônia e não retornaram. Então não estavam tendo aquela oportunidade de alegria, talvez, por
estarem novamente ouvindo a palavra de Deus. E quem sabe de arrependimento, porque sabiam que essa fome, essa sede de 70 anos tinha sido provocada por eles mesmos, por desobedecerem a palavra de Deus que Deus havia deixado para ser escravos do povo babilônico. Eles choraram, ouvindo as palavras escritas por Moisés. De lei, de ordenanças, sim. Mas Moisés também escreveu o Evangelho. Não o Evangelho que nós conhecemos lá no Novo Testamento, mas a promessa da vinda de Cristo registrada por Moisés. E isso foi motivo de choro. Importante lembrar também que as palavras registradas por Moisés foram registradas em hebraico. E quando, no versículo 8, se diz que leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, os sacerdotes, os pastores chamados por Deus, explicavam essa palavra que estava sendo lida em hebraico, agora em aramaico, porque era a língua corrente dessa época do exílio em diante. Jesus também falava aramaico. Então a palavra escrita estava sendo explicada conforme estava sendo lida, conforme ela tinha sido escrita por Moisés. Isso nos leva à reflexão do nosso dia a dia, de como muitos vivem numa escravidão que nos afastam de Deus e da sua palavra. Numa escravidão que não permite que as novas gerações conheçam o verdadeiro Evangelho da graça. E, consequentemente, também sintam fome e sede da verdadeira palavra de Deus. Porque, geralmente, essa vontade de beber e comer a palavra de Deus é, digamos assim, tapeada com guloseimas e refrigerantes, é adocicada. Isso vicia, engorda, faz mal, muito mais do que realmente sacia a necessidade de comer e beber do pão e da água da vida, como Cristo referiu-se a si mesmo. A escravidão de hoje em dia não é tão escancarada quanto na época do povo de Israel, na Babilônia. Não se proíbe a adoração ao verdadeiro Deus, nem que nós o adoremos em culto. Nós temos a liberdade para isso. A escravidão de hoje é diferente porque ela infiltra dentro da nossa sociedade alternativas de saciar a fome e a sede, que muito mais afastam do que unem em torno do Deus triuno e da sua palavra. Alternativas que tomam caminhos tão diferentes que nos fazem sentir, às vezes, que um único caminho, que é também a verdade e a vida, é muito pouco, é quase nada, e por isso alguma coisa tem que ser acrescentada. Falando de comida e bebida, parece que nós temos que colocar um tempero no que está escrito aqui, colocar uns condimentos para satisfazer o gosto e o paladar de cada um individualmente. A palavra de Deus não é apenas traduzida
como foi pelos sacerdotes na época de Neemias, mas ela é hoje em dia adaptada conforme a necessidade, o interesse ou a situação dos ouvintes, ou ainda pior, conforme os interesses de pregadores mal intencionados, que transformam um verdadeiro alimento em guloseimas e refrigerantes, cujo maior interesse é viciar, ao invés de matar a fome e a sede dos ouvintes. Amada igreja, nós temos o verdadeiro alimento que sacia a fome e a sede. Quem come deste pão da vida, que é Jesus, jamais terá fome. Quem bebe da fonte da água da vida, que é Jesus, jamais sentirá sede. Ao pão e à água da vida, nada precisa ser acrescentado. É o alimento completo. Não é necessária a adição de condimentos e temperos, porque quando Cristo proferiu na cruz, está consumado, isso foi o arremate dessa refeição. Tudo que ele fez, desde a criação, onde ele, a palavra, tudo criou, até a sua morte na cruz, onde ele fez tudo o que nós precisávamos fazer e não tínhamos condição de fazer, arrematou, fechou a panela com aquilo que nós precisamos para nos alimentar. Não precisa ser acrescentado mais nada. Na época de Neemias, o povo chorou ao ouvir a palavra de Deus. E Neemias e os sacerdotes admoestaram ao povo que se alegrassem, alimentando-se de carnes gordas e bebidas doces, ou seja, fartando-se com aquilo que de melhor eles tinham para o corpo, porque o alimento para a alma estava sendo lido e explicado por aqueles que tinham chamado de Deus para isso. Também não tem confusão nesse meio. O que é para o corpo, é para o corpo. O que é para a alma, é para a alma. Isso é o Evangelho também. Isso quer nos mostrar que, como diz o apóstolo Paulo, o que comemos, comemos para Deus. O que bebemos, para Deus. Se guardamos dias santos ou não, é para Deus que fazemos. Isso não influi na nossa salvação. São coisas diferentes. O cumprimento de toda a justiça de Deus em Jesus Cristo também dá para nós a liberdade de vivermos neste mundo com a alegria e a certeza de que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, como diz o apóstolo Paulo. Ou seja, na certeza de que o alimento necessário para a vida eterna é Jesus Cristo, do qual nós comemos e bebemos, sob o pão e o vinho, recebidos na ceia, celebrados segundo a sua vontade, a vontade de Cristo. Esse comer, esse beber, unidos à palavra, que é o próprio Cristo, sacia a nossa necessidade espiritual de comer e beber.
A palavra que naquela época, pelo simples fato de ouvi-la, foi motivo de choro, pelas lembranças que trazia, é hoje motivo de alegria, de muita alegria. Se naquela época essa palavra era o prenúncio do Cristo que viria, hoje é a certeza de que tudo está consumado, tudo está terminado em Jesus Cristo. A palavra lida que trazia a esperança de um Messias vindouro, como prometido, lá em Gênesis, é a palavra que nasceu numa noite fria de Belém. Foi revelado primeiro aos povos pastores e aos reis que não eram do povo judeu, para ser o Evangelho segundo a vontade de Deus, sem temperos e condimentos humanos, ou seja, sem os acréscimos das intenções humanas. Um Evangelho que nós não compreendemos, que também não foi compreendido pelos conterrâneos de Jesus, quando ele leu as palavras registradas em Isaías, lidas pelo próprio Jesus, referindo-se a ele mesmo. O Evangelho que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse é o Evangelho de Cristo, sem condimentos, sem temperos. Esse é o pão da vida e também é a água da vida. Tenhamos certeza de que em Jesus nós temos o pão e a água necessários para a nossa vida, e que isso precisa ser divulgado ao mundo todo, para que o choro que nós ouvirmos não seja de desespero pela falta, mas um choro de alegria pela fartura deste alimento, enviado por Deus em seu Filho Jesus Cristo. A palavra encarnada, a salvação de toda a humanidade. Amém. Amém. O amor de Deus, o Pai, que vai muito além do entendimento humano, nos guarde na fé verdadeira e na alegria de ouvirmos sempre a sua palavra. Por Jesus Cristo. Amém.